Olha, se você tem uma Bíblia, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 5, do versículo 14. João 5,14. Vocês já viram Jesus Cristo dando um alerta para alguém? Ele pregava, mas poucas vezes ela alertava, né? Mas essa palavra foi dada exatamente a uma pessoa que ele deu uma bênção de cura, alguém que ele curou, que não sabia que era ele que o havia curado, e Jesus esperou o momento certo para poder falar para ele, se apresentar e para poder alertá-lo. Eu espero que esses alertas sirvam para você também, para mim e para todos nós. Diz o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda, não te aconteça coisa pior. Foi o que falou Jesus. Vejam bem, Jesus é surpreendente. Ele ama ajudar pessoas, ele demonstra esse amor por nós exatamente quando morreu na cruz para nos salvar. Mas é interessante como ele se preocupa com pessoas com determinados problemas, às vezes vulneráveis, sem saída. Ele sempre vai para tentar fazer alguma coisa. E alguma coisa que está muito nele, nós podemos observar nessa passagem da palavra de Deus. Ele foi para Jerusalém, Jesus. Vocês sabem que ele morava na Galiléia, mas ele ia muito para a Judéia, para Jerusalém. E ele estava em Jerusalém, e nesse dia que ele chegou em Jerusalém, ele pensou: eu vou visitar uma pessoa que não me conhece, uma pessoa que não sabe quem eu sou, mas eu, por ser Deus, sei que ele está sofrendo muito e que ele precisa de uma oportunidade, precisa de uma chance. Jesus sabia que essa pessoa talvez tinha uma vida muito desregrada, e a vida desregrada e as escolhas de erros feitas por essa pessoa gerou uma série de problemas e gerou um problema de doença nele, por conta de escolhas que nós não sabemos realmente quais foram. Mas ainda assim, Jesus, na sua misericórdia, ele foi atrás dessa pessoa, sabendo o que estava acontecendo com ela, sabendo que ela estava sofrendo e sabendo que ela tinha muita esperança, muita expectativa em uma situação de cura que com certeza não ia se confirmar, porque ela já estava numa total desvantagem. Esse homem era um homem paralítico, tinha problema nas pernas e estava em um determinado lugar que nós chamamos de tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. É um lugar que existe ainda hoje em Jerusalém, onde existiu antes 5 pavilhões, diz a palavra de Deus. Esses 5 pavilhões abrigavam uma multidão de pessoas doentes, porque havia uma conversa entre todo mundo, que de tempo em tempo um anjo descia dos céus e agitava uma água de uma fonte que tinha no lugar. E quando o anjo ia e agitava a água, se dizia nessa tradição judaica que a primeira pessoa que descesse na água, ela ficava curada de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de enfermidade. Se ela fosse a primeira pessoa que descesse as águas daquele tanque, água que passava de uma fonte, ficava curado, não importava qual era a doença. E por conta dessa esperança de ficar curado, de ser sarado, esse homem foi para lá. Talvez pediu para sua família para colocá-lo lá, e ele deu um jeito, levou a cama dele para o lugar, e depois que ele levou a cama, ele ficou lá deitado na cama, talvez muito próximo do tanque, esperando uma oportunidade para poder descer na água no momento em que a água era agitada. Às vezes eu fico pensando que essa situação deveria dar uma expectativa, uma ansiedade muito grande. Eu acho que todo mundo ali atento para ver quando a água era movimentada, aquilo ali deveria gerar exatamente o quê? Uma inquietação na alma.
todo mundo querendo uma cura e todo mundo sabendo que só era, de fato, presenteado aquele que descia, o primeiro que descia, aquilo deveria gerar uma competição tremenda, uma competição muito forte, onde os mais doentes, com certeza, acabavam não tendo a oportunidade, porque sempre quem não tinha problema de mobilidade e que poderia chegar lá primeiro que todo mundo, com certeza ficava curado mais rápido. Mas aquele homem estava ali e a situação dele de esperança, de expectativa, era muito grande, mas ao mesmo tempo havia muita dificuldade para ele. Havia dificuldade porque o problema dele era nas pernas. E Jesus foi lá no lugar. Quando Jesus chegou naquele lugar, ninguém conhecia Jesus. Jesus entrou no meio das pessoas doentes, aquele número enorme de pessoas que abrigavam aqueles pavilhões. E Jesus foi ali de caso pensado, ele sabia quem era a pessoa que ele ia procurar, ele sabia quem era a pessoa que ele ia curar. E ele foi. Quando chegou lá, encontrou aquele homem deitado numa cama próximo do tanque. Jesus parou, olhou para ele e fez uma pergunta. Tu queres ser curado? Jesus perguntou para o homem. Ele disse, Senhor, até que eu quero, mas o meu problema é nas pernas. Sempre que a água do tanque é agitada, vai alguém que não tem problema igual ao meu e desce na água primeiro que eu. Eu estou numa desvantagem tremenda porque os meus problemas realmente são nas minhas pernas. O meu problema está nas minhas pernas. Aquela palavra foi uma palavra de desabafo, que era exatamente aquilo que Jesus Cristo queria. Porque, vejam bem, Jesus fazia uma pergunta daquela para aquele homem, homem, tu queres ser curado? Claro que ele queria, todo mundo que estava ali queria ser curado. Mas aquela pergunta de Jesus parece uma pergunta sem sentido, parece uma pergunta sem razão de ser, mas ela tinha muito sentido sim. Porque quando Jesus perguntou para aquele homem, tu queres ser curado? Jesus provocou nele uma oração, provocou nele exatamente alguém que abre o coração, que desabafa para poder falar da sua dor, da sua inquietação, que é exatamente isso que Jesus Cristo quer que aconteça com você. Jesus Cristo precisa que você fale. Jesus Cristo precisa que você realmente abra a sua boca para explicar o que lhe incomoda, para explicar para ele o que está deixando você desconfortável, para explicar onde é que está doendo, porque todas as vezes que você é provocado a falar com Deus, saiba que essa palavra, que esse desabafo vai ser realmente aceito como uma oração, porque é isso que Deus quer. Deus quer que você entenda, acima de tudo, que você tem um amigo com quem você pode compartilhar as suas dores, com quem você pode simplesmente falar das suas dificuldades. Você tem um amigo com quem você pode chegar, abrir o coração e falar para ele onde é que está doendo. E ele pediu que você fizesse isso, que você entrasse em seu quarto, fechasse as portas e em secreto você falasse com o seu pai, porque o seu pai em secreto ouvia você uma provocação para que você fale. E Jesus precisava que aquele homem falasse. Precisava que aquele homem abrisse o coração. Precisasse que aquelas palavras fossem aceitas como uma oração de alguém no total desespero, alguém dominado por uma aflição imensa diante daquela situação de dor, de sofrimento e de doença que ele se encontrava. Por isso que Jesus fez a pergunta, tu queres ser curado? Ele abriu a boca, falou da sua dor e falou das dificuldades que tinha. Da mesma forma como Jesus Cristo quer que você fale das dificuldades que você está vivendo ou passando, ou quem sabe a dificuldade que você está encontrando para lidar com determinadas situações, para que Ele possa socorrer você, para que você possa pedir e obter uma resposta. E quando ele disse, abriu o coração e falou das dificuldades para Jesus, Jesus disse a ele, pois é, então, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, disse Jesus. Quando Jesus disse essas palavras, aquele diálogo com Jesus já tinha criado uma atmosfera de fé, de formas que o homem não duvidou. Ele poderia pensar, não, mas eu não posso andar, eu tenho problema nas pernas. Ele poderia argumentar, como é que eu vou atender o senhor? Eu não lhe conheço o senhor está mandando eu andar, eu não tenho problema nas pernas, eu não posso andar. Ele poderia argumentar um monte de coisa diante da sua insegurança, mas ele estava tão envolvido
talvez pela unção que havia em Jesus, pela palavra dada por Jesus chegar com ele lá e começar a ouvir as dores dele. Aquilo ali foi tão forte que quando Jesus disse a ele, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, ele ficou em pé. Ficou em pé porque a paralisia, o mal que estava nas pernas daquele homem, desapareceu imediatamente. E quando Jesus percebeu que ele estava em pé curado, diz a palavra de Deus que Jesus saiu daquele lugar, escondido para não gerar tumulto. No meio de tantos doentes, ele foi ali para curar unicamente aquele homem, porque com certeza ele via no homem uma fé, uma confiança que poderia então lhe conceder esse milagre. Jesus saiu escondido, o homem pegou, ficou bom das pernas, pegou a cama que ele estava deitado nela há muito tempo ali, querendo uma oportunidade, colocou a cama debaixo do braço e foi embora para casa. Meus irmãos, isso deu uma polêmica que vocês não querem imaginar. Quando ele vai passando pelas ruas de Jerusalém, carregando a cama, os judeus foram em cima dele. Havia um grupo de judeus que ficavam patrulhando para ver se alguém estava quebrando o sábado ou aquebrantando o sábado. Eles ficavam vigiando e viram aquele homem carregando a cama. Foram em cima dele. Ei, por que tu está carregando a tua cama? Tu não sabe que hoje é sábado e você não pode carregar a sua cama? Você está pecando, você está burlando a lei, você está aquebrantando o sábado. Você não pode carregar a cama no dia de sábado. Ele disse, mas só que o homem que me curou foi que disse para mim, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quem foi o homem que te curou? E ele não sabia dizer quem era porque ele não conhecia Jesus. Vejam bem, por que os judeus estavam pressionando aquele homem? Porque a Bíblia fala lá no Velho Testamento, no livro de Jeremias, no capítulo 17, do versículo 21, que o judeu não podia carregar carga nenhuma no dia de sábado. Era proibido carregar carga. Não podia nem andar com sacola, né? Com nada. Era proibido carregar carga segundo as determinações de Jeremias 17, 21. E havia uma série de regras. Um judeu no dia de sábado não podia andar mais do que 1.080 metros. E como ele não tinha como medir a distância, ele ficava parado, ficava em casa. E aquele homem estava carregando uma cama, aquilo ali foi uma afronta ao pessoal judeu que simplesmente observava a lei. Acharam que aquela atitude de carregar a cama era uma afronta, por isso eles foram em cima do homem, pressioná-lo e dizer que ele não podia fazer aquilo. Ele ficou argumentando, mas quem me curou foi que mandou eu carregar a cama. Quem me curou foi que disse para eu pegar minha cama e ir para casa. E o pessoal, mas quem foi essa pessoa? E ele não conseguia explicar quem era, porque ele não conhecia Jesus. Ele foi para casa e isso então gerou uma polêmica, gerou uma dificuldade muito grande, porque Jesus simplesmente mandou o homem carregar a cama em um dia de sábado. Mas baseado pela palavra de Deus, tudo isso estava já determinado pela palavra. Jesus é o Senhor do sábado. A palavra Senhor significa dono. Ele é o verdadeiro descanso espiritual nosso. Porque diz a palavra de Deus em Efésios 2,15, que ele, na sua morte, aboliu as ordenanças da lei, dos mandamentos. Ele aboliu e estabeleceu uma coisa só, que você vive pelo amor hoje, pela graça e pela fé. Mas aquilo os judeus não entendiam ainda, qual era a finalidade da vida de Jesus. E diz a palavra de Deus que o homem ficou normal, ficou curado, sarou das pernas, não tinha mais problema nenhum. E um dia foi para o templo, foi para a casa de Deus. Já estava bom das pernas, já estava sarado, sem problemas, foi adorar Deus no templo. E quando ele está saindo do templo, que ele está
Descendo as escadas, ele encontra Jesus. Ele olha, viu Jesus e quando ele olha, aquele ali é o homem que me curou. Ele se aproximou, Jesus se aproximou dele. Foi aí que Jesus disse aquelas palavras que eu li para vocês. Jesus olhou para esse homem e disse: homem, olha que tu já estás curado, olha que você recebeu a bênção. Porém vai e não peques mais, procura arrumar a tua vida, para que não te aconteça coisa pior, disse Jesus para ele. Uma palavra de alerta, uma palavra para tentar nos chamar a atenção. Jesus falou para aquele homem de uma maneira assim, até preocupado com ele, tentando dizer para ele que o problema da doença dele era consequência de alguma coisa de muito errado que tinha acontecido na vida dele e que ele precisava dar uma arrumada para poder realmente não ter consequências novamente por conta de algumas escolhas talvez que não deveriam ser feitas, que com certeza escolhas que ele tinha feito. Ele foi, conheceu Jesus, talvez a conversa se alongou e quando ele saiu dali ele foi atrás dos judeus para contar para os judeus quem era a pessoa que o havia curado lá nos pavilhões do tanque de Betesda. Ele chegou lá e falou: olha, a pessoa que me curou foi Jesus Cristo. Foi ele que me levantou. Foi ele que sarou minhas pernas. A Bíblia diz que os judeus ficaram revoltados com Jesus e procuravam matá-lo por causa disso, dizendo assim: como é que ele está fazendo essas coisas no dia de sábado? E foram em cima de Jesus para pressionar Jesus. E Jesus disse para eles assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. E houve um diálogo com os judeus que ficaram cheios de raiva, cheios de ódios, porque Jesus Cristo fazia essas coisas no dia de sábado que eles consideravam um trabalho. Curar alguém para eles era estar trabalhando. Jesus, uma certa vez, chegou a dizer para eles: eu quero saber qual é o de vocês, que a vaca de vocês vai estar no brejo lá, que vocês não vão tirar ela lá do brejo. Foi mais ou menos assim que ele falou, numa linguagem bem atual. Quero ver se vocês não vão buscar se não for no dia de sábado. Isso então gerou uma confusão muito grande, porque os judeus se revoltaram e queriam matá-lo exatamente por essa atitude de ter curado esse homem do dia de sábado. Mas Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, para deixar bem claro para nós que ele é Senhor até do sábado. Ele é Senhor. As atitudes deles, os posicionamentos deles não podem ser questionados. Jesus é Deus. E aquele homem, então, recebeu uma bênção extraordinária através daquele encontro que ele teve com Jesus. Muito bem, o que é que nós aprendemos com tudo isso, gente? Se ficou registrado aqui na palavra esse acontecido, foi porque Jesus Cristo, o Espírito Santo, queria que isso fosse falado ao longo das gerações e que servisse de lição para nós. Às vezes, é necessário dar uma arrumada na vida de verdade. Às vezes é preciso nós termos uma tomada de posição para que os problemas não venham um em cima do outro sobre as nossas vidas de uma forma quase que sistemática por conta da falta de arrumar coisas que precisam serem arrumadas. Eu sei que você não é uma pessoa perfeita, assim como eu não sou. Eu sei que você não tem como ser uma pessoa completamente perfeita, mas eu sei que você pode ter, sim, posicionamentos influenciados por Jesus que venham e que afrontem até mesmo a tua própria vontade. Porque se tem muitas coisas que mudam em você, se tem muitas coisas que você muitas vezes deixa de fazer, não é por causa que você ache fácil isso, porque nenhuma mudança é fácil. Toda mudança é muito difícil, mas quando nós nos predispomos a mudarmos, saiba que é para agradar a Deus. Às vezes nós negamos a nós mesmos, na maioria das vezes, porque a palavra de Deus nos fala que vida cristã é exatamente isso. Quando nós queremos sermos, então, seguidores de Jesus, que queremos andar com Ele, o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tentando dizer para você que constantemente, se você está querendo agradar a Deus e andar com Jesus,
Durante muitos momentos da sua vida, você vai ter que dizer não para você, para poder agradar a Jesus. Às vezes não principalmente de coisas que você quer fazer, mas que você deixa de fazer unicamente para poder agradá-lo. Isso é a vida cristã. E isso tenta mostrar para nós exatamente isso. Você que foi abençoado, você que tem recebido bênçãos de Deus, Deus tem alcançado você com bênçãos maravilhosas, com certeza essa palavra de alerta é para mim, para você, para todos nós. Olha que você está sendo abençoado, olha que você está recebendo as minhas bênçãos. Vai lá, arruma as coisas, arrume a sua vida, dê um jeito nas coisas que precisam então serem ajeitadas em sua própria vida, para que não venham consequências maiores que geram mais dores e geram dificuldades lá na frente. E eu posso dizer isso para você com toda certeza. Essa palavra, ainda que pareça uma palavra de alerta, até parece com um tom ameaçador, de repente alguém possa interpretar dessa forma, mas não é. É uma palavra de amor, de carinho, de preocupação, uma palavra de alguém que tem cuidado com você. E esse alguém se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pensa nisso e que Deus possa abençoar você e ajudar você e ser com você, no nome de Jesus. Amém.